Estou enquadrada? Gente, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a presença de todos. E vamos falar hoje sobre um assunto que diz respeito a todos nós. Alguém aqui não passou ainda por um luto na família ou de amigos ou alguém próximo? Alguém aqui teve já a alegria de não ter passado por isso em algum momento da vida? Eu imagino que todos já passaram, né? Porque é uma coisa que é natural, é a única coisa certa que nós temos na vida, no momento em que a gente nasce, é a única certeza. Um dia nós vamos morrer. Não sabemos se vamos ser ricos, pobres, felizes, tristes, saudáveis, doentes. Não sabemos absolutamente nada do que vai acontecer na nossa vida. A única coisa que nós temos absoluta certeza ao nascer é que um dia nós vamos partir. E o que a gente faz com relação a isso? Nada, a gente ignora, a gente não gosta de tocar nesse assunto, a gente não fala sobre isso. E se você tenta falar, por exemplo, eu com as minhas filhas, por eu ter sofrido muito, eu posso até depois contar um trechinho dessa minha experiência. Eu tentava, sempre que eu falava para as minhas filhas, ai filha, olha, quando a mamãe morrer, ai mãe, não quero nem ouvir, nem vem com essa conversa. E gente, a gente tem que falar sim, a gente tem que se preparar, porque esse dia vai chegar. E aí a gente tem que estar pronto para encarar. Nós não somos eternos. Uns vão primeiro, outros vão depois, né? Muitas vezes a gente até questiona Deus. Poxa, tanta gente ruim para ele vai levar essa pessoa maravilhosa, tão boa, fazia tanto bem para tanta gente, né? Mas qual é a lógica, né? Teoricamente, e não só teoricamente, mas literalmente, o nosso espírito está preso nessa matéria. É como se a gente estivesse realmente numa torre, tanto que a gente nem consegue, a gente consegue olhar só por essas duas janelinhas. Você quer ver o que está acontecendo aqui atrás, tem que virar. Ou ir para a janela dos fundos, né, para enxergar. Então, nós estamos presos. E da mesma forma como a gente questiona a justiça de Deus com relação a isso, Deus perguntaria para a gente, você acha justo uma pessoa que estava presa e cumpriu a sua pena não ser libertada e aquele que não cumpriu ser libertado? É isso que acontece. Se aquela pessoa era muito boa, uma pessoa maravilhosa, a chance dela ir primeiro é grande, porque com certeza ela está fazendo o que ela se comprometeu no seu programa reencarnatório. Então, quando você fala, eu vou nascer, você está lá no plano espiritual, faz toda uma programação, você estabelece algumas metas, alguns objetivos e alguns resgates que você tem que fazer. Então, você vai nascer mãe de uma pessoa que foi seu desafeto, né, de um espírito que te prejudicou muito numa outra vida, você aprender a amar aquela criatura, né? Então, quando você vem e cumpre todas as etapas que você se propôs, você vai ser convidado a se libertar, né? E vai lá para a sua nuvenzinha, se é que é assim mesmo, né? A nuvenzinha é brincadeira, mas aí a gente é levado para o plano espiritual para continuar nosso aprendizado, né? A gente vem com algumas metas específicas. Se cumprimos, não tem por que a gente continuar preso, a gente tem que ser libertado, né? Porque aqui a gente sabe que é um mundo de bastante sofrimento e dor, né? E a gente vem justamente passar por tudo isso para a gente evoluir. O nosso objetivo aqui é evoluir e sermos felizes. Se a gente não está fazendo essas duas coisas, a gente vai ficar muito tempo aqui, gente. Vamos estar com 100 anos e está aí. Até a gente achar pelo menos um caminhozinho daquilo que a gente veio fazer. Então, as pessoas, em geral, têm muita dificuldade em aceitar a perda, que não é uma perda real.
né? É só uma passagem, é só uma mudança. A pessoa não vai estar mais ao seu lado fisicamente, mas o espírito dela não morre. O que morre é o corpo, o nosso corpo é perecível, né? Chega uma hora que ele não dá conta e sucumbe, mas o nosso espírito se liberta nesse momento e isso vai continuar. E tem algumas questões que são muito importantes de como a gente deve agir nesse momento de luto, né? É um processo. E como todo processo, deixa eu ver se eu acerto isso daqui. Isso é uma colocação do Chico Xavier. Gente, se tiver erro de português, não reparem, porque eu fiz isso meio correndo no sábado, e não tive tempo de fazer uma revisão cuidadosa, mas tudo bem. Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Então, esse é um caminho que todos nós vamos fazer. E assim como nós nascemos peladinhos e sozinhos, aquela passagenzinha que a gente tem que fazer para chegar nesse mundo, né? Nós fazemos sozinhos, a mesma coisa a nossa partida. A gente vai para o outro lado. Não adianta você querer levar, que nem os faraós faziam, né? Já levava todos, na hora que iam colocar ele lá na sua tumba, sei lá o nome, na sua pirâmide, ele já levava toda a criadagem, matava todo mundo, botava todo mundo emparedado, porque ele precisava chegar lá do outro lado com toda a criadagem para servi-lo. Imagine como deveria ser quando ele chegasse lá. Que decepção ele imaginar que não ia poder usar os seus escravinhos. Muito pelo contrário, talvez ele fosse fazer o papel de escravo. Enfim, então a gente tem a nossa vida inteira para se preparar. E eu, por exemplo, eu gosto muito de dar meus exemplos, as minhas vivências. Eu tinha uma dificuldade enorme para lidar com a morte. Tipo, eu sofri a minha infância inteira, passei a minha infância inteira chorando toda noite quando eu ia dormir, quietinha, para não fazer a minha mãe ficar triste, porque eu tinha certeza que eles iam morrer logo, a mamãe e o papai. Porque quando eu nasci, eu sou a caçula de 3 irmãos. Quando eu nasci, a mamãe já era avó, né? O papai já eram avós. E aí na escola, quando eu entrei na escola, meus coleguinhas, ai, professora, eu não vim porque minha avó morreu. Aí outro dia era o avô que tinha morrido. E agora lascou, meu pai e minha mãe vão morrer, eles são avós. E eu passei a minha infância chorando porque eu sabia que eu ia ficar órfã. E a gente não tinha o hábito de falar sobre morte. Aquela coisa de criança não leva em velório porque impressiona. Vai ficar impressionado. Quando a gente tem que levar sim. A criança tem que encarar a realidade desde cedo, entender. É natural, é assim que funciona, é assim que vai acontecer com todo mundo. Só que na minha infância não foi assim. E eu passei a infância inteira em pleno desespero. Eu não passava férias na casa de ninguém. Tinha uma irmã que morava no Rio e ligava, ai, vem passar as férias aqui. Não ia, porque eu não ficava longe do meu pai e da minha mãe. Quando eu me casei, tinha 15 dias de férias de lua de mel. Viajei uma semana, voltei, vi, tá tudo bem, mãe, pai, tá, continuei a minha lua de mel. Cara, era surreal, mas eu vivia um sofrimento. E aí, depois que eu me casei, eu fui fazer um curso sobre a doutrina espírita. Gente, faz muito tempo isso, porque eu casei muito novinha. Tinha 19 aninhos. E aí eu fui fazer o meu primeiro curso da doutrina espírita. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com a morte de uma forma mais tranquila, mais natural, menos desesperadora, como uma coisa que não era ruim, como eu imaginava. Porque antes, pequena, eu fazia planos como eu ia ser enterrada com a minha mãe. E naquela época ninguém percebia, né? Hoje eles levam as crianças no psicólogo. Naquela época também minha mãe com tanto filho, ela nem ia, essa criança está com depressão. Imagina, antigamente não tinha isso não. Você saía da depressão sozinha e seja o que Deus quiser. E foi bem isso. Aí eu fui fazer esse curso, eu terminei o curso, meu pai faleceu.
E eu, a caçula, tive que dar notícia para todos os meus irmãos, tive que preparar os documentos do meu pai para levar para o velório, ou seja, quando eu imaginava que eu seria capaz disso. Então, sempre é tempo da gente aprender, ler e estudar um pouco sobre essa passagem, que é importantíssima para a nossa vida, como o nosso nascimento. E não deixa de ser um nascimento de ambas as partes, de quem parte e de quem fica. Deixa eu ver se eu acerto aqui. O luto é a fase que nos faz sentir profundamente o sentimento de tristeza após a perda de um ente querido. Isso é natural. E através desse sentimento faz gerar outros, como amargura, desgosto. Bom, sabemos que não é fácil de lidar, entretanto o luto ele é necessário, é um processo necessário que a gente tem que passar e cabe a nós essa ser uma etapa muito dolorosa ou passageira. Aí você vai falar para mim, ah tá, até parece que é fácil, que isso passa. Vamos continuar. O luto sempre será doloroso, principalmente quando se trata de algum familiar ou algum ente muito próximo. Nós espíritas sabemos que a vida continua e que quem morre é o corpo físico, a nossa alma jamais, ela sempre continua. O estudo constante, o preparo, a consciência nos ajeitam para esses momentos deprimidos e delicados, no qual temos a opção de atravessar de uma forma menos turbulenta. Mas você procura ler e estudar sobre o processo de luto? Em geral a gente fala, não quero nem pensar nisso. Vem esse pensamento e você tira da frente. Não. Não quero pensar nisso. E aí quando acontece você se lasca, porque você não está preparado. Aí na questão 934 do Livro dos Espíritos, a questão questiona: a perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Aí a resposta é: das penas e gozos terrestres, essa causa de dor atinge, ela é democrática, viu gente? Ela atinge o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. O que é isso? A gente tem sim como manter contato. Num sonho, né? Eu não psicografo, eu não tenho mediunidade de, audição, mas eu posso sonhar e acordar com um alívio no coração. E aí você fala, tive um sonho tão bonito com fulano, o que você sonhou? Não lembro. Mas o papo deve ter sido longo. É que a gente não traz essa memória do sonho, dessa visita, mas ela acontece e alivia bastante a nossa saudade. Mas para isso a gente tem que estar preparado e atento. A questão 936. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Então, as pessoas que estão aqui desesperadas porque perderam alguém. A resposta: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Então, a pessoa, o espírito que fez a passagem, ele está em contato com você, ele tem essa conexão de amor, esse vínculo. E o seu desespero pode chegar a ele e transtorná-lo também. Aí, em muitos casos, ele não consegue progredir, seguir em frente, porque ele está preso ao seu sofrimento. Ele fica, ai, coitada, como é que eu faço para aliviar a dor dela? Ela não para de chorar, a culpa é minha, eu não podia ter partido. Nossa, eu tinha que ter resolvido antes de vir embora. E aí começa a gerar uma série de conflitos no espírito e ele não consegue seguir em frente. Então esse seu desespero causa muita dor
ao nosso ente querido. E eu tenho um exemplo, eu e os meus exemplos, né? Eu perdi um irmão de uma forma bastante trágica, aliás, perdi 2. Mas o meu irmão, que morreu num assalto, foi baleado e tal, ele mandou uma mensagem, na verdade não foi ele, foi o mentor que estava com ele, mandou uma mensagem para a família, através de uma pessoa que a gente nem conhecia, achou a minha sobrinha lá, falou, eu frequento um centro e mandaram entregar para você isso. Ela nem conhecia o rapaz. E aí era uma mensagem do meu irmão, falava em que hospital ele estava, que era o Hospital Maria de Nazaré, lá no plano espiritual. Qual o leito, qual o quarto, qual o leito, tinha tudo o endereço certinho. E falava que ele estava sofrendo muito, porque ele não esperava que a vida dele fosse tirada num ato de heroísmo, né, que ele salvou lá a refém, e ele acabou sendo vitimado, né? E que as nossas preces chegavam a ele como um bálsamo para a dor que ele estava sentindo. Mas que o nosso desespero, o choro desesperado da minha cunhada, dos meus sobrinhos, chegavam como se estivesse abrindo todas as feridas, com muita dor. Então, eles pediam para a gente não se desesperar, que tudo aconteceu como tinha que ser, né? Que Deus sempre está no comando e tal, e que ele precisava dessa tranquilidade para a recuperação dele lá. Então, às vezes, a gente acha que o nosso desespero, demonstrar a nossa dor, está ajudando, está mostrando para a pessoa, eu não te esqueci, olha, eu sinto sua falta, né? E na verdade você está causando um sofrimento para aquela pessoa, porque você não esquecer a pessoa é uma coisa, agora você manter um sofrimento, uma dor e um desespero, isso causa o mesmo efeito para essa pessoa, esse mesmo sofrimento para aquele espírito. Então a gente tem que ficar bastante atento. Aí vocês vão me falar, mas parece que é fácil. Não parece e não é. Mas se a gente se prepara, se a gente começa a ler, estudar. E eu perdi um irmão recentemente, né? No ano passado. E eu estava bem serena no velório dele. Enquanto ele estava vivo, eu fui muito companheira. Eu cuidei dele até o último minuto. E a gente era, assim, tipo, muito amigo. A gente se falava 10 vezes por dia no WhatsApp. Ele me ligava muitas vezes. O dia inteiro a gente conversava. E é óbvio que ele partir fez uma falta enorme, né? Até do meu hábito diário, de ficar com... Às vezes acontecia alguma coisa, eu vou mandar para ele. Aí eu lembrava que ele não ia mais atender a minha mensagem e tal. Só que no velório dele, eu tinha... Pode falar. Uma vez, né, aconteceu uma situação assim, no centro que eu frequentava, a mãe ela perdeu um filho, perdeu não, porque ela perdeu nada, porque aqui ninguém perde nada. Filho emprestado, irmão, pai, mãe. É tudo, Tá, esse corpo, inclusive. Esse corpo não pertence a não. E ela ficou num desespero, um acidente assim, né, meio né? E ela ficou assim, acabada. E ela ficava pedindo a presença dele o tempo todo, não desconectava dele, né? E um dia lá no centro, ela levaram ela lá, e ele chegou e falou para ela, mãe, pelo amor, está me atrapalhando, me liberta. Por favor, não me impede mais aqui para estar aqui, eu estou vivo, eu estou bem, cuida da sua vida, deixa eu seguir meu caminho. E tinha que ser daquele jeito, sabe? Eu estava no meu programa, eu tinha que me desencarnar, morrer daquele jeito lá. Sabe? Era a minha experiência, a sua experiência. Segue o seu caminho. Me liberta. E ela ficou bem? Me liberta. Muito boa a vida dela também. Mas muda. Muda. Eu sei, assim, a gente fala, é difícil. E no dia do velório do meu irmão, chegou uma muito amiga nossa, e aí ela me abraçou, ela chorava compulsivamente. E eu... Calma, vai ficar tudo bem. Ele vai fazer falta. Vai fazer muita falta, mas um dia a gente vai se encontrar. E aí ela ficou 2 minutinhos e foi embora. Aí, ok. No outro dia, ela me ligou e falou, Célia, desculpa, não consegui ficar até o final, porque eu fiquei com vergonha. Eu, como assim vergonha?
você estava tão equilibrada, e eu completamente dizia, você que era irmã, que ficou o tempo todo com ele, estava tão equilibrada, tão serena, e eu parecia uma louca, desvairada, que não conseguia parar de chorar, soluçando. Eu fiquei morrendo de vergonha e fui embora. Eu falei, cada um reage de um jeito, mas isso tudo não é que eu sou evoluída, não. Eu me preparei para esse momento, eu sabia que ia acontecer. Aliás, eu sei que todo mundo vai embora um dia. Só peço a Deus que eu vá antes das minhas filhas, dos meus netos, né? Mas não é uma escolha minha, né? Deus que decide. E eles decidiram antes de vir para cá. Né? A gente já vem, gente, com prazo de validade, com etiquetinha, né? Só que a gente não tem acesso. Mas já está tudo combinado. Infelizmente, não é o nosso querer que vai mudar isso, né? Mas quem leu a obra Violetas na Janela? Esse livro, né? Ele é um romance, né, da Vera Lúcia Maylin Zec de Carvalho, e ela conta a história da Patrícia, que desencarnou bem jovem, e ela vivia numa família espírita. E o seu processo de desencarne foi totalmente equilibrado e sereno, pois ela, enquanto encarnada, se preparou para isso através da doutrina, e seus familiares, através da sabedoria, tinham esse conforto em seus corações. Patrícia não sofreu turbulências, pois sua família respeitou o processo de luto. Então, esse livro é bem interessante, porque mostra bem como é esse processo e como é um processo de quem tem conhecimento da doutrina, que tem conhecimento de como funciona esse processo, de como é, né, a passagem, como é o contato do outro plano com a gente. Esse livro é bem bacana. Quem tiver oportunidade, a gente tem aqui na nossa biblioteca. Não sei quantos exemplares, mas vale a pena ler. E aí, antes até de entrar nesse slide, se você faz ao contrário, é uma família que já está desestruturada, um não fala com o outro, os pais não se entendem, os filhos não se entendem, briga, aí desencarna um dos filhos. Você pode imaginar o que vai acontecer com essa família? Em vez de se unir, eles vão ficar um culpando o outro. Por sua culpa, foi sua culpa. Um culpa o outro. E quem desencarnou está lá se sentindo o pivô da encrenca maior da família. Então, gente, vamos tentar equilibrar. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente convive em família, a gente sabe que não é por acaso que a gente nasce numa família. Mas pô, eu não me dou bem com meu irmão, não me dou bem com a minha irmã, porque o meu pai é isso. Gente, não é por acaso que vocês nasceram ali, todos juntos. São resgates que tem que acontecer entre vocês. Então, vamos tentar alinhar as coisas, né? Tentar equilibrar essa relação, para num momento desse a gente ter equilíbrio e conseguir ajudar quem partiu e quem ficou. Seguindo, vamos pensar, a nossa cultura também dificulta um pouco, né? Você tem culturas que encaram a morte, né? Os japoneses fazem festa, né? Em alguns lugares, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, eu assisto muito filme, né? No velório, eles contratam lá o buffet, leva uma semana, aí reúne todo mundo, né? Tem bastante, também é de uma forma mais equilibrada. A nossa cultura, os latinos são mais emocionais, né? Mais desesperados. Eu acho que é mais, né? Mais emoção pura. E aí, na nossa cultura, na prática do luto, aqui pelo menos, né, considera-se normal familiares terem a reação de chorar sem parar, vestirem-se de preto, gritar, terem reações inquietas e desequilibradas nos velórios. Eu acho que isso já diminuiu bastante, pelo menos nos últimos velórios que eu tenho ido, já não vejo mais uma situação assim. Antigamente era desesperador mesmo. Aí, pouco se vê pessoas em orações nos velórios,
e sim conversando sobre alguma história que recorda do desencarnado ou assuntos relativos. E isso é absolutamente normal, considerado, né, normal. Mas o normal não seria o silêncio? A paz, a oração, rezas. Será que alguns atos não inquietam o desencarnado? É bom ficar a reflexão, porque às vezes a gente fica numa falação no velório. Bom, na minha família, gente, é o lugar de contar piada, em geral. Meus irmãos, meus primos se juntam. É de lascar, né? O pessoal conta piada, muita piada em velório na minha família. A gente ri muito, é muito feio isso, né? Mas o ideal não seria. O ideal seria a gente ficar sentadinho, fazendo uma oração, acalmando aquele espírito que está ali. Se bem que, conhecendo os meus mortos, eles vão se divertir, eles vão querer contar piada junto. Mas, em geral, o certo seria isso, né? Inclusive, no velório do meu irmão aqui, assim, os meus irmãos morreram do mais velho para o mais novo, né? Morreu primeiro meu irmão mais velho, depois ficou um outro mais velho, ele morreu, e agora morreu o outro. São 5 homens, faltam 2. E no velório desse meu irmão, o meu irmão, o Geraldo, ele falou umas coisas super bonitas, ele é maravilhoso. E aí, quando ele terminou, ele falou, gente, o próximo não sou eu não, é o Nenê, que é o mais velho do que ele. Eu vi só depois do Nenê, tá bom? Mas é assim, lá em casa o pessoal perde o amigo, mas não perde a piada. Mas o ideal seria a gente se manter mais quietinho e mais em oração mesmo para ajudar o nosso ente querido que está partindo daqui para um outro melhor. A tristeza, a dor é inevitável, o sofrimento não. Então a tristeza vai acontecer, porque você vai sentir, você não está sentindo falta, mas você já fica imaginando, vai ser tão difícil. Eu, por exemplo, meu irmão, que a gente conversava o dia inteiro, falei, nossa, como vai ser agora, né, sem ter ele para me aconselhar, ou para eu aconselhá-lo, porque às vezes ele me ligava, me contava, aconteceu isso, o que você acha? E a gente tinha uma relação muito, muito próxima. Mas a gente continua conversando, ele lá, eu aqui, e aí está dando tudo certo. A conversa alegre, despretensiosa, uma forma de transmitir boas energias? Sim, eu acho válido, é o que eu falei. Não existe uma regra. Conhecendo a minha família como eu conheço, contar piada é uma coisa legal para eles. Eu acho. Mas eu concordo. Eu acho que o que você não pode é agir de forma, vamos dizer assim, desrespeitosa com a dor de quem está ali, né? É diferente eu chegar no velório de uma outra pessoa e começar a contar piada, que eles têm uma outra cultura familiar, né? Um outro ritmo de relacionamento. Mas na minha família é assim que funciona. Mas está tudo certo também. Do jeito que tiver que ser. Mas é isso. Vamos lá. Aí tem essa outra obra aqui, ó. Deixe-me partir, de Tânia Fernandes. Tem um trecho que relata a importância do processo do luto, que diz, é um tempo entre 2 fases da vida, a que se deixa pela separação do ente querido e a que vem depois. É preciso se soltar da relação que existia para construir uma verdadeira vida nova, sem esquecer a pessoa que se foi. O luto não vivenciado pode se tornar uma doença e muitas vezes um profissional de saúde deverá ser consultado para a ajuda necessária. Muitas pessoas que não aceitam esse momento e não buscam esgotar todas as emoções daí advindas podem desenvolver mais tarde uma depressão, uma doença, enfim. Choque, negação, raiva, culpa, depressão são as reações mais comuns que surgem no processo de luto. Muita gente meio que se engana, não, eu estou bem, imagina, não, tudo bem, segurando a emoção. Eu não quero demonstrar, eu sou espírita, eu vou chorar. É feio, né? Tem muita gente que fica se contendo e isso não é bom. A gente tem que pôr para fora. Quer chorar, chora. Quer rir, ria. Mas coloque para fora as emoções.
Porque ficar guardando, eu sempre falo, emoções de tristeza, de mágoa, de dor, são toxinas. Isso se transformam em doenças, não só doenças emocionais, não. Elas podem se tornar em doenças físicas, como câncer. Tem várias doenças que se justificam por mágoas, por dor, por sentimentos não resolvidos. Então, assim, é proibido chorar? Não, não é proibido chorar. Você vai chorar sim, quando você tiver vontade. Eu choro, quer dizer, eu não estou chorando mais, não faz tempo. Acho que as minhas lágrimas deram uma secadinha. Mas eu chorava com comercial de margarina. Quando era bonitinho, sério. Mas a gente não pode ficar guardando emoção, a gente tem que pôr para fora. É claro que sem desespero, esse é o ponto, né? A gente tem que pôr para fora sem perder o controle, né? Sem sofrimento. Só a emoção já é suficiente para lavar a alma. A gente costuma dizer, Deus conforte seu coração, né? Quando você vai dizer para uma pessoa, meus sentimentos, que Deus conforte. O que a gente quer dizer com isso? Que Deus torne forte o seu coração. Por quê? Quando dizemos essa frase para alguém que está sofrendo uma perda, estamos pedindo que Deus torne forte o seu coração para ele superar essa dor. Então, o que ocorre, na verdade, é que é diferente do que a gente acredita. Com o tempo, a dor ameniza, né? Que as pessoas falam, com o tempo passa. Só o tempo vai ajudar você a passar por isso. Na verdade, não é o tempo. É Deus fortalecendo o nosso coração. Aquela dor vai continuar ali. Aquela saudade, a falta que a gente sente vai continuar ali. Só que o nosso coração vai se fortalecer para enfrentar isso. E aí fica mais leve. Parece que o tempo ajudou, mas não foi o tempo. Foi Deus confortando o nosso coração, tornando a gente mais forte. Não deixe a tristeza entrar em seu coração. Se apegue em oração, em Deus, e não em álcool e drogas. Muita gente acaba se afogando, né, em outros caminhos para esquecer essa dor. Pois isso não solucionará a sua dor, e sim amenizará temporariamente, né? Porque você fica embriagado, você nem sabe o que está acontecendo, está tudo certo. Sem lhe ensinar o processo de luto, né? Você adia esse processo, você se engana, né? Você mascara esse processo de luto. Para a culpa é necessário se perdoar verdadeiramente e entender o segmento. Muitas vezes, quando você perde alguém próximo, você vem cheio de culpa. Eu devia ter percebido que era o último dia. Eu devia ter passado esse Natal. Se eu soubesse que era o último Natal, se eu soubesse que era a última Páscoa, se eu soubesse que era o último dia, se eu soubesse que era o último bate-papo, a gente se apega a essas coisinhas. E isso faz um mal para a gente tão grande, tão grande. E aí, isso tudo se resume em culpa. Eu não devia ter viajado se eu tivesse... Isso era o que eu pensava quando era criança, que eu não ia nem na esquina sem meu pai e minha mãe pensando, se eu for e eles morrerem, hein? Eu não estava lá. Criança pensa assim, só que nós não somos crianças mais. Nós somos adultos e precisamos ensinar já desde criança, nossas crianças a encararem a morte. A gente vai aliviar muito e minimizar muito o sofrimento delas quando elas forem adultas. Eu tenho um caso aqui, a nossa assistente social, ela perdeu a mãe com 13 anos. E a mãe dela teve uma morte assim, repentina. Teve um AVC, papum, foi para o hospital e não voltou mais. E ela, quando recebeu a notícia, ela foi internada e virou hipertensa com 13 anos de idade. E ela não viveu o luto da mãe, porque ela estava internada, ela não se despediu, nada. Ela estava internada. E ela trouxe um problema tão sério a vida inteira, que depois, sei lá, 30 anos que a mãe tinha morrido, fazendo terapia, ela fez o velório da mãe, ela fez, sabe? Porque ela não tinha feito. E ela vivia com aquela dor,
constantemente, inclusive ainda. Eu falei, você podia ficar para a minha palestra. Eu não posso nem ouvir a palavra luto. Ainda não resolveu a questão. Falei, Verinha, você tem que... Ela te mandou um beijo, inclusive. Você tem que resolver isso, não está resolvido. Você fez, mas não fez muito lá o velório da sua mãe. Porque as pessoas não querem nem tocar no assunto. Quando um ente querido faz a passagem para uma nova vida, aqueles que ficam também fazem a passagem. Iniciam uma nova vida. Todos nós, quando não temos mais alguém do lado, alguém próximo, a gente começa uma nova vida, sem aquela pessoa. Se quem foi era seu pai ou mãe, você passa a ser órfã. Você já não é aquela pessoa. Se você era esposo ou esposa, você passa a ser viúva. Você já não é aquela pessoa. Você era uma pessoa casada, agora você é uma viúva ou um viúvo, né? As pessoas dizem sentir um vazio, como se parte do seu coração tenha sido arrancada. Não é isso? Não é essa sensação? Né, Karina? Né, Vilma? Então, o que acontece é que a nossa conexão de amor com aquela pessoa fica mais forte. É só a gente ficar atento. E ela passa a preencher completamente o nosso coração. Ela não foi arrancada um pedaço, ela passa a viver dentro da gente, né? Ela não está mais numa cama de hospital, não está mais sentindo dor, e ela está segura aqui, dentro de nós e completa. E com um espaço enorme dentro da gente para amar sempre mais. E dentro desse espaço cabe tudo, cabe alegria, cabe amor. Só não é muito bom ocupar esse espaço com amargura e com dor. Com tristeza, né? Deixa eu ver se esse... Toda vez que lembrar dos seus mortos, tem a possibilidade de avançar até o momento em que te faz sorrir. Não é? Quando a gente lembra da pessoa que foi, você vai lembrando, aí você lembra sempre... Você tem que buscar um momento em que você vai sorrir com aquela lembrança. Alguma coisa que aconteceu quando vocês estavam juntos. Aí você se olha assim, você está sorrindo sem perceber. Porque a gente tem muita coisa boa para lembrar sempre, né? Você está se reconstruindo. Não fica no período de luto só na imagem do último dia. Esse é um grande erro, a gente se apegar ao último dia. Poxa, eu levantei, a gente tomou café da manhã junto. Aí eu fui trabalhar quando eu voltei, ele estava morto. Entendeu? A gente fica sempre preso ao último dia. E a gente não pode, porque a vida das pessoas não cabe em um só momento, em um só dia. Né? Então você pega... Não resuma suas lembranças no último dia da vida daquela pessoa. Temos que ter espaço dentro de nós para poder contemplar toda a vida e a gratidão pela oportunidade de vivermos tantos momentos com aquela pessoa. Então, você pega uma pessoa que viveu 90 anos, você vai resumir ao último dia da vida dela. Ou viveu 15, você vai resumir ao último dia. Ou que viveu 30, não importa o tempo. O importante é que o tempo que vocês estiveram próximos, vocês viveram muita coisa. E não foi um último dia, um único momento da hora da passagem dessa pessoa. É nisso que a gente tem que se apegar. E a gente tem por hábito, se eu falar aqui para vocês, fala para mim a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Você vai ficar pensando, será que foi quando eu comprei meu primeiro carro? Será que quando nasceu meu filho? Será que foi meu casamento? Será que foi quando eu conheci fulano? Né? Será que foi minha viagem para a Europa? Agora, se eu falar, fala uma coisa ruim que aconteceu na sua vida. Putz, na hora vem, sabe? Foi o dia que morreu alguém, foi no dia que eu caí do cavalo. A coisa ruim, a gente tem uma memória instantânea e assim, está ali na caixinha mais próxima para você tirar, para você sacar e mostrar. Essa carta está sempre na manga, né? Quando, na verdade, essas cartas deveriam estar lá no fundo do baú e a gente está sempre com as boas memórias na caixinha aqui, na manga, para a gente poder usar. Que é isso que a gente vai levar daqui, gente.
os momentos bons. A doutrina espírita nos oferece um olhar reconfortante e esclarecedor sobre o luto e nos ajuda a compreender que a morte não é o fim absoluto, mas uma transição para uma nova existência. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu tentei fazer catequese na Igreja Católica. Minha mãe era filha de Maria e aí eu fui batizada e eu tinha que ser crismada, segundo minha mãe. E fui lá fazer a catequese. Não deu certo. Aí a professora chamou e falou, olha, ela questiona muito. É melhor esperar ela crescer mais um pouco. Eu já tinha 8 anos. Falei, vou fazer crisma com 100, né? Porque eu vou continuar questionando. Eu não concordava com algumas coisas, né? Tipo, né? Como assim, Adão e Eva? Quer dizer que um filho casou com o irmão casou com a irmã. Casou... E aí virou um pandemônio lá. E ela falou, é melhor deixar quieto. Vai para casa, depois quando você estiver maiorzinha, você volta. Enfim, eu não voltei. Tá tudo certo. Mas, porque assim, eu só consegui entender e aceitar as coisas da vida quando eu fui estudar a doutrina espírita. Que as minhas perguntas tinham respostas lógicas e aceitáveis. Não tinha uma fantasia, assim, era muito real, muito palpável para tudo que eu via acontecendo, sabe? Então, a doutrina espírita, ela nos dá um conforto enorme quando a gente passa por isso, por esse momento de separação momentânea. Pensem nisso, é momentânea. Vai chegar um momento que a gente vai reencontrar todo mundo. Aliás, eu conto com isso, né? Eu acho que vai ser muito bacana, vamos fazer um festão. Aqui eu coloquei algumas referências, passei um pouco da hora, de algumas referências que eu li para trazer essa palestrinha. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário a fazer a respeito? Depois das piadas, a família continua unida? Sempre. Então tá bom. Era só essa dúvida. Não, as piadas são só para amenizar. Em geral, as piadas envolviam quem tinha partido, né? Lembra aquela vez que ele falou isso, que ele falou aquilo, que não sei o quê? Lembra aquela piada que ele contava? É um jeito de lembrar, mas que talvez não fosse o momento mais adequado. Mas também não tem regra, né, para isso. É o que a emoção manda, a gente tem que fazer. Certo? Na colocação sobre a dor e o sofrimento, né? Exatamente. Deu para entender. A dor, ela fortalece, ela te impulsiona. Sim. O sofrimento te paralisa. Te vitimiza. E não deixa você seguir. Não deixa você crescer. Não deixa você seguir, não deixa nem você, nem o outro. Ele te prende, né? Agora, se você... Como o Chico dizia, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Você pode sentir dor, mas não precisa ficar sofrendo, se lamentando. Porque a vida é assim. A gente tem que aprender a aceitar os desígnios de Deus, né? E entender a lei da vida, que é essa. A gente nasce e um dia a gente vai morrer. O que acontece entre um e outro... Depois a gente vai ver lá em cima se a gente fez certo ou não. Mas que as duas coisas que a gente tem certa que a gente vai fazer aqui é essa. Nós vamos nascer e vamos morrer, né? É que a gente fala, que a gente encara a morte como fim, mas não é. É 2 nascimentos. A gente nasce para essa vida e nasce para outra vida. E esse intervalo são as nossas experiências que a gente vai levar. Certo, gente? Obrigada pela paciência. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, enxergado um outro lado aí.